Olá, meus amigos, Mateus de Castro aqui, o Papista, a paz de Cristo. Eu queria hoje falar com vocês rapidamente sobre esse pequeno livro aqui, para quem gosta. Eu tenho estudado muito a formação do cânon bíblico, e esse aqui é um livro popular, mas muito interessante, que é Our Debts to the Catholic Church, quer dizer, nossa dívida para com a Igreja Católica. O livro chama Where We Got the Bible, que significa de onde nós recebemos a Bíblia, de onde veio a Bíblia. E é do reverendo Henry Gray Graham. Henry Gray Graham. Bom, a história dele já é muito interessante, que na época foi muito importante. Ele foi um escocês, ele um homem de uma formação impecável para a época. Ele era de uma família presbiteriana, protestante, que é uma coisa da Igreja da Escócia, e uma igreja local, uma coisa bem comum em algumas partes da Inglaterra, do Reino Unido, perdão, e em outros lugares da Europa, uma igreja bem local mesmo, uma igreja bem com tons nacionalistas. Então ele cresceu um presbiteriano, o pai dele era um pastor da igreja, um historiador, então era de uma família conhecida, de estudiosos. Então ele cresce um pastor presbiteriano, mas ele se sentia muito atraído, e aqui mais uma vez a coisa da beleza. Ele se sentia muito atraído pela beleza das igrejas, pela coisa exterior, das devoções, da liturgia. É tão importante que nós retomemos esse tipo de beleza, que é aquilo que atrai a pessoa em primeiro lugar. E a história dele é bem a síntese disso. Então ele é atraído por essa coisa, fica muito curioso, começa a estudar alguns aspectos por conta própria da igreja. Enquanto isso ele está terminando a educação dele, formando já um grupo de pessoas que o seguia já como um pastor, um homem considerado proeminente na comunidade, tanto de estudo como pastor. E ele que conhece, ele tem um amigo, que também é igualmente uma pessoa estudiosa, que ele está mais interessado já no aspecto interior da espiritualidade católica e de trazer a verdade sobre a história. Então ele começa a estudar junto com esse amigo, em paralelo, cada um tem a sua vida, estava num lugar, mas ele começa a estudar esses aspectos da igreja, e então ele não tem escolha. Quando ele estuda profundamente a verdade histórica e teológica, ele se converte. Claro, como ele nasceu em 1847 e ele se converte... Não, um pouco depois, ele nasceu em 74, eu acho. E ele se converte no começo do século XX, 1901, 1900 alguma coisa, e ele vai ser ordenado padre, né? Vai ser ordenado um sacerdote em 1906, por aí. Então ele se torna, o que é claro, provoca, como eles dizem, uma onda de choque, de repercussão, porque ele era um homem muito bem visto, um homem considerado um homem santo, um homem de grande erudição, e considerado um pastor impecável assim, no contato com as pessoas. Ninguém odiava ele, todo mundo respeitava. O que é curioso é que na época não há ninguém muito contra, não há uma repercussão negativa, porque ele realmente era uma pessoa muito boa, diziam. Então, quando ele se converte, ele começa então um ciclo de palestras sobre exatamente sobre a Bíblia, sobre a formação da Bíblia e a Bíblia ao longo da história. O livro é muito mais voltado para a Bíblia ao longo da história do que exatamente um estudo sobre a formação do cânon, mas tem claro isso. Então ele começa a fazer essas palestras, e depois ele mesmo elas ficaram tão famosas. Primeiro porque elas foram ouvidas por dois grupos distintos. Não foi uma palestra só para católicos, não foi, como se diz, pregar para o próprio coral, não foi só pregar para os seus. Havia muitos protestantes juntos. Ele é um homem muito respeitado. Então ele faz esse ciclo de palestras, ficou tão conhecido, as pessoas realmente gostaram tanto que pediram para ele estender um pouco o tema em jornais, em publicações locais. E claro, ficaram muito famosas na época. E a compilação de tudo isso é esse livrinho aqui, que foi já lançado, deve ter muitas edições.
porque ele nunca saiu de produção, é um livro muito famoso. Então ele começa o livro contando sobre... É muito curioso, porque a primeira coisa é aquela ideia de que a igreja não gosta da Bíblia, a igreja não usa as escrituras. Então ele começa, ele é um homem bem-humorado, então ele começa exatamente para falar que não, que isso é absoluta bobagem e vai contar sobre isso. Então ele fala sobre erros que foram removidos das versões da Bíblia. Então ele fala sobre a formação do Antigo Testamento, e aqui é interessante a parte de como nós sabemos que livros realmente pertencem, que é no Antigo Testamento que vai haver a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então, e ele vai falar sobre uma coisa muito importante, um capítulo muito interessante aqui, que ele vai falar exatamente que a igreja precede o Novo Testamento. Então, quer dizer, há uma igreja formada, historicamente perceptível, que é uma igreja formada antes de ter o Novo Testamento. Então, claro que isso aí vai dizer o quê? Que a igreja, que é o próximo capítulo. Então, primeiro você tem que estabelecer que existia uma igreja antes, e depois você estabelece, então, quem formou o cânon do Novo Testamento, que é aí que ele vai caminhar para isso. Então, ele vai falar sobre as deficiências do cânon protestante, da própria ideia, e sobre os originais, os aparecimentos originais, que o cânon bíblico é formado sobre cópias. Né? Nós não temos os originais, nós temos cópias. Algumas cópias de livros são cópias de 1000 anos depois, algumas de 400, 600 anos depois. Então você tem que tratar disso para entender exatamente do que está se falando, que vai ser um problema, claro, sobre datação, autoria, tudo isso. Então ele vai caminhar para falar um tema que é muito importante, que eu acho que muita gente ignora, que é sobre a nossa dívida para com os monges. Então, por exemplo, o Dr. Thomas Woods, aquele livro que já foi traduzido para cá, que é Como a Igreja Católica, eu tenho ele aqui, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, que é um livro excelente, que todo mundo devia ler, um grande historiador. E um dos focos do Thomas Woods é exatamente devolver o mérito aos monges, porque eles resguardaram toda a tradição, resguardaram a Bíblia, resguardaram os textos sagrados, resguardaram história. Você não teria nem... Alguns países perderam a capacidade de ler ou escrever, e na verdade os monges é que mantiveram isso na maioria dos países. Então a gente tem uma dívida irretocável para isso. Ele vai focar, claro, na questão da Bíblia, das cópias, de tudo, mas é muito legal. E ele vai falar sobre a leitura bíblica na Dark Ages, né? Na Idade das Trevas, como as pessoas dizem. Ele mesmo coloca, entre aspas, com ironia, porque, claro, não é nenhuma Idade das Trevas, pelo contrário, uma idade luminosa. E aí você recomenda também o livro da Regine Pernoud, que é espetacular sobre isso. Então ele vai falar sobre a Bíblia na Idade Média, sabe, sobre como era a leitura na Idade Média, como era a reprodução bíblica, e aí ele vai passar, claro, o foco dele para uma parte mais do que aconteceu com a Bíblia na Inglaterra, no Reino Unido em geral, sobre... Claro, o foco dele é... Você tem que estudar porque é uma representação histórica do que realmente acontecia, se existia ou não Bíblia, se existiam traduções. E, claro, como um especialista, ele vai tratar do aspecto. Mas isso aí você pode tirar conclusões. Ele fala sobre Bíblias no vernáculo, que você tem hoje, e até entre alguns católicos, você tem a ideia erradíssima que não existiam Bíblias no vernáculo, e existiam Bíblias no vernáculo há 500 anos antes da Reforma Protestante. E ele vai enumerar as Bíblias, o que aconteceu, por que você teve condenações, na verdade, de algumas versões, algumas traduções da Bíblia no vernáculo, mas que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é simplesmente porque elas eram no vernáculo. Então ele vai falar sobre ele vai falar, vou dar exemplos históricos como São Thomas More, citações dele sobre versões da Bíblia traduzida para o vernáculo, como ele fala, não, graças a Deus por uma parte das pessoas já tinha. Mas ele deixa bem claro, por exemplo, na Idade Média as pessoas falam, a Bíblia era mantida em latim para que as pessoas não pudessem ler. E aí ele fala, isso é completo nonsense, isso é uma completa bobagem.
na Idade Média, ou a pessoa sabia ler ou a pessoa não sabia ler. Quem sabia ler latim. Então é uma completa besteira isso, não tem nada a ver com isso. Então é muito importante, e ele vai passando sobre isso, sobre todas as versões erradas, todas as versões com erros. Então ele vai falar sobre também a versão do King James, né? Sobre isso, que a importância dela. E aí ele vai falar muito bonito também, que ele vai fazer uma homenagem à versão em inglês, uma linguagem linda traduzida da Vulgata, que é a Douay Rheims. É uma versão muito bonita que eu recomendo a todos que quiserem ler, estudar. É uma tradução para uma língua vernácula, para o inglês. Uma tradução muito poética, diretamente da Vulgata. E ele vai falando sobre isso, da importância dessa tradução para se manter e a relação com o cânon. Então, esse livro eu recomendo demais, é uma leitura rápida, ele tem 160 páginas mais ou menos, e é uma linguagem popular, não é um estudo acadêmico, né? Mas é claro, ele era um pesquisador, ele sabia, ele vai falar, mas é um ciclo de palestras reunidas, mas aqui você tem, é uma coisa que você pode facilmente comprovar em estudos acadêmicos, e você vê realmente a erudição da pessoa, posta de uma maneira bem humorada, de uma maneira popular, acessível a todos e com uma pesquisa histórica válida e verdadeira. Então eu recomendo muito esse livro. Eu acho que todo mundo que possa ler em inglês deve comprar, e eu acho que esse livro ainda não foi traduzido. Se ele não foi traduzido, eu recomendo muito que alguma editora católica pegue esse livro para traduzir, que é um estudo histórico muito interessante, um livro histórico muito importante. Ele marca um começo desses grandes conversos e desse estudo da formação da Bíblia que viria muito dessas pessoas, desses conversos. A igreja, claro que a igreja sabia o que ela tinha, então não tinha tanto interesse em falar mais do que já tinha falado. São esses conversos que vão falar, olha, tem uma coisa aqui, como eu cresci no meio dessa polêmica, eu vou escrever sobre isso. Então é uma grande homenagem à igreja, é uma grande homenagem à história da igreja, como a igreja preservou as escrituras, ao contrário do que todo mundo fala, como ela popularizou as escrituras, também ao contrário do que os protestantes pregam, e, claro, a formação do cânon, a importância da igreja católica para que nós hoje tenhamos a Sagrada Escritura. Então, compre esse livro, leiam, traduzam. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.